Olá a todos, obrigado pela oportunidade. Eu sou Iago Souza Bastos, sou médico intensivista e conselheiro efetivo do CRM Maranhão nesta gestão. A nossa intenção hoje é falar um pouco sobre antibiótico-terapia de forma prática, como abordar o uso dos antimicrobianos de forma prática no nosso trabalho. Sou médico intensivista titulado pela MIB, especialista em ECMO pela ELSO, pós-graduado em gestão da saúde pela PUCS, pós-graduado em doação e transplantes e também mestrando em saúde do adulto da UFMA, além de conselheiro efetivo dessa gestão do CRM Maranhão. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação e a gente começa falando um pouquinho sobre a história do uso dos antimicrobianos. Os antimicrobianos talvez tenham sido uma das, ou talvez a maior, a intervenção, a descoberta médica que revolucionou o curso clínico dos pacientes ao longo dos últimos séculos, na verdade, se não a mais importante. Isso começou em 1860, quando houve a descoberta por Pasteur dos germes. Em 1928, o Alexander Fleming, de forma acidental, descobriu a penicilina, através do gênero Penicillium, de forma acidental, mas que acabou revolucionando toda a medicina desde então. Até a descoberta e padronização do uso da penicilina, como o primeiro grande antimicrobiano a ser usado em larga escala, a morte por doenças infecto-contagiosas figurava como uma das principais causas de mortalidade em algumas populações, era a principal causa de mortalidade nesses pacientes. A partir da introdução da penicilina nesses pacientes, houve uma queda abrupta da taxa de mortalidade relacionada às condições infecto-contagiosas, atingindo um determinado platô ali por volta da década de 80. Infelizmente, a resistência antimicrobiana é um problema grave de saúde pública, crescente e que cada vez mais demanda a atenção de nós enquanto profissionais de saúde, quanto prescritores sobretudo, mas também das organizações de gestão da saúde pública ao redor do mundo todo. Então, germes como Acetobacter, Pseudomonas, algumas enterobactérias como o enterococo, o Staphylococcus aureus, entre outros, têm cada vez mais criado problemas de saúde pública nesse perfil de pacientes. Infelizmente, cerca de 50% dos esquemas de antimicrobianos que são prescritos são feitos de forma inadequada, sem pensar no foco ou na dose inadequada. Esse uso irracional acaba implicando em um alto custo do ponto de vista de saúde pública e com danos a esses pacientes, sobretudo através da criação de resistência antimicrobiana. Cada vez mais nós mudamos a flora dos nossos pacientes com o uso dessas terapias e até 2035 espera-se que uma grande epidemia de bactérias multiresistentes acabe assolando a humanidade. E para entender resistência, a gente precisa entender como funciona o platô de crescimento bacteriano. Então, a partir do momento que nós temos um processo infeccioso em determinado tecido ou sistema, essas bactérias, as colônias, se multiplicam de forma exponencial até atingir o que a gente chama de fase de platô ou fase estacionária. Essa fase estacionária, normalmente, ela dura entre 24 a 48 horas após o controle antimicrobiano. É por isso que a gente só consegue definir como falha terapêutica daquele antibiótico após 48 horas do início da sua ação efetiva sobre aquele paciente. Não seria prudente, por exemplo, suspender um esquema antimicrobiano com menos de 24 horas, assim que haja a possibilidade de ter tido a avaliação de resposta adequada àquele espectro. E esse perfil de resistência, ele decorre porque nós aceleramos em alguns milhões de anos, na verdade, o que a seleção natural faria. Então nós pegamos uma população de germes, exercemos sobre eles uma pressão seletiva muito forte do ponto de vista de seleção natural e artificial, promovendo o surgimento de germes com padrão de resistência que acabam transferindo esse padrão para outras bactérias, inclusive de outras espécies. Então, se nós fôssemos resumir os sítios de atuação dos antimicrobianos, nós teríamos, por exemplo, os antibióticos que atuam na parede celular, como os beta-lactâmicos e a vancomicina, aqueles que atuam na síntese do DNA, como as fluorquinolonas e a rifampicina, os que inibem a tetrahidrofolato redutase, por exemplo, como as sulfas, o que inibe a parede de membrana celular, como a daptomicina, e inibe a síntese proteica, sobretudo os aminoglicosídeos e macrolídeos, os mais usados.
E como que as bactérias elas se defendem desses mecanismos de ação antimicrobiana? Né? Como que elas geram um padrão de resistência? Através de bombas de efluxo, através da impermeabilização de membrana, modificação de sítio de ligação proteica ou inativação enzimática, uma das mais comuns e mais difícil controle, né? Então, como eu falei, esse perfil de resistência que pode acontecer ou por impermeabilização da parede celular ou modificação do sítio proteico, como por exemplo as PBPs, né, as proteínas ligadoras de penicilinas, ou bomba de efusão, ou inativação enzimática, elas são passadas através de plasmídeos, né? Antigamente pensava que essa transmissão plasmidial aconteceria apenas entre espécie a espécie, de Klebsiella para Klebsiella, de Pseudomonas para Pseudomonas. Hoje nós sabemos que essa transmissão plasmidial ela acontece inclusive entre espécies diferentes de bactérias. Então a gente vê hoje Pseudomonas transmitindo para Klebsiella, que transmite para o Acinetobacter, e assim sucessivamente, o que dificulta muito a nossa vida na prática clínica, né? Esses mecanismos têm sido estudados, inclusive, com a tecnologia CRISPR, né? De forma a tentar usar esse mecanismo de resistência antimicrobiana para o desenvolvimento de terapias medicinais novas que possam beneficiar a humanidade, mas ainda é algo muito precursor. Quando a gente fala dos espectros, nós temos sobretudo os gram-positivos e os gram-negativos, né? Os gram-positivos que mais nos dão dor de cabeça são os Enterococcus faecium fecalis, o Staphylo aureus e os coagulases negativos, que têm mecanismos mais primitivos e fracos de resistência. Os gram-negativos, que são mais evoluídos filogeneticamente, como por exemplo o Acinetobacter, a Escherichia coli, a Pseudomonas, a Klebsiella, têm mecanismos mais fortes de resistência e costumam dar mais trabalho. O principal mecanismo de resistência, por exemplo, dos gram-positivos são as penicilinases, né? Os mais primitivos. Já os gram-negativos, eles evoluíram de forma sequencial, por exemplo, GNAMP-C, o GNSBL, que são as beta-lactamases de espectro ampliado, por exemplo, e as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, as EP6 ou R6, como mais comumente chamadas, né? Os principais agentes antifúngicos que nós temos conhecimento na prática clínica diária, nós dividimos em dois grandes grupos, os fluconazóis sensíveis e os fluconazol resistentes, né? Quais são os fungos sensíveis ao fluconazol? As cândidas albicans, alguns tipos de parapsiloses, né? Hoje a gente costuma colocar parapsilose no grupo de resistência, mas tropicalis, lusitana e criptococo. As cândidas resistentes ao fluconazol são cruzei, glabrata e mais recentemente a inclusão do gênero Parapsilose nesse grupo, tá? Falando do ponto de vista farmacológico dos antimicrobianos, a gente evoluiu muito na década de 30, né, até ali 1928, quando surgiram as penicilinas, até a nossa década atual. Diversos novos antimicrobianos foram criados com o objetivo de suprimir o perfil de resistência de gram-positivos e negativos, que é cada vez mais evoluído e cada vez mais difícil de combater. Nós dividimos os antibióticos em dois grandes grupos, do ponto de vista de ação: os bacteriostáticos e os bactericidas, né? Por exemplo, os bacteriostáticos, os que inibem o crescimento populacional, cloranfenicol, clindamicina, sulfa, tetraciclinas, e os bactericidas, aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, vancomicina, quinolona e metronidazol. Por que é importante a gente entender esse conceito? Porque infecções, sobretudo infecções graves, nós nunca devemos usar como monoterapia antibióticos bacteriostáticos, porque uma vez que você suspende a droga, vai haver a nova proliferação e recrudescência da infecção. Então, o ideal é que nós sempre utilizemos como carro-chefe um bactericida e, para a ação sinérgica, nós façamos a associação de um bacteriostático, né? Mas nunca usar uma droga bacteriostática de forma isolada em monoterapia para o tratamento de infecções, sobretudo infecções graves. Recapitulando, né, nós temos os antibióticos que atuam na parede celular. Os principais representantes são os beta-lactâmicos, que são disparadamente os mais usados, glicopeptídeos, os que atuam na membrana celular, basicamente como saponificantes, como as polimixinas, os que inibem a síntese proteica, como os aminoglicosídeos e macrolídeos, os que atuam na síntese da DNA girase, né, como as quinolonas, e os que atuam no ciclo das porinas, né, na
hidrofolato redutase, né, que são as sulfas, por exemplo. Se nós fôssemos definir qual o melhor método, por exemplo, de individualizar e personalizar o tratamento antimicrobiano para esses pacientes, nós falaríamos de PKPD, né, que é uma avaliação individualizada de farmacocinética e farmacodinâmica para o perfil do meu paciente. Infelizmente, é muito difícil hoje ainda você personalizar a absorção, distribuição, metabolismo, excreção e o efeito proposto da droga em cada um de nós. Então, grandes estudos populacionais são feitos com a tentativa de identificação de subgrupos que permitam individualizar da melhor forma possível a proposta de tratamento. Dentre alguns conceitos, para que a gente possa entender o conceito de PKPD, a gente precisa citar primeiro o MIC, né? O conceito de concentração inibitória mínima. O MIC é a mínima concentração necessária de antimicrobiano na corrente sanguínea capaz de gerar a supressão bacteriana daquela população. Tá? Quanto maior o MIC, mais difícil é para o antibiótico atuar sobre aquela população. Maior seria a dose necessária para efetivar esse efeito, maiores as complicações. Então, normalmente, quando o antibiótico ele traz no teste de sensibilidade antimicrobiana, que é o TSA, um MIC maior do que 2.0, normalmente ele já não é recomendado, porque a chance de não efetividade e aumento de resistência bacteriana é muito alta. Lembrando que para vancomicina o MIC ideal é menor do que 1. E quanto menor o MIC, melhor é o perfil daquele germe para aquele antibiótico. Normalmente as culturas atuais elas trazem se aquele germe ele é sensível, intermediário ou resistente para aquele antibiótico, tá? Mas é sempre importante a gente observar o MIC também de forma mais crítica. Em relação ao tempo de uso, normalmente os esquemas são propostos de 7, 14 e 21 dias, mas isso não tem nenhum embasamento na literatura. Infecções comuns e já bem definido em guideline, por exemplo, pneumonia comunitária grave, se você tiver 5 dias de tratamento direcionado, com mais de 48 horas sem febre, sem leucocitose e com melhora clínica, você poderia suspender aquele antibiótico no 5º dia, por exemplo. Então, não existe uma quantidade de dias específico. De forma cultural, até eu diria, nós dividimos os esquemas entre 7, 14 e 21, mas sem um embasamento científico proposto. O ideal é que você tenha pelo menos 5 dias de tratamento, com ausência de marcadores inflamatórios positivos e ausência de sintomas clínicos como febre, por exemplo, por pelo menos 48 horas. A maximização de exposição e o efeito pós-antimicrobiano, eles dizem respeito a 2 conceitos de grupos de antibióticos que a gente vai citar um pouco mais à frente. Resistência já foi citado, né? É muito importante a gente entender o que é amplo espectro e o que é potência. Não necessariamente um antibiótico de amplo espectro é um antibiótico muito potente. Por exemplo, você pega um carbapenêmico que tem ampla cobertura para positivo, negativo e anaeróbio, mas não é tão potente, por exemplo, quanto a oxacilina para a cobertura de um estáfilo áureo sensível, né? Ou de uma ceftriaxona para um pneumococo. Então, às vezes, o antibiótico muito potente é aquele com menor espectro, e vice-versa. Então, um não é sinônimo do outro. É importante a gente diferenciar infecção e decolonização, por exemplo, né? A presença do germe isolado em si não quer dizer que o paciente esteja infectado e demande tratamento. Esse paciente ele precisa ter uma síndrome infecciosa. Então, aquele idoso traqueostomizado, por exemplo, que já é colonizado naturalmente na urina e na traqueal, se você coletar 20 culturas, as 20 vão dar aquela pseudomonas resistente, mas que não está com febre, não tem leucocitose, não tem PCR elevada, procalcitonina normal, eu não vou iniciar esquema para esse paciente. É um paciente que ele está colonizado. Uma vez que ele apresente uma síndrome infecciosa com clínica e germe isolado, aí de fato eu preciso iniciar o tratamento. Tá? O ideal em competição com o MIC seria a dosagem sérica, né, desse paciente, mas a gente sabe que hoje em dia ainda é algo muito conceitual e não muito bem difundido, ainda não é uma realidade disponível na maioria dos serviços a dosagem sérica do antimicrobiano. Né? A questão do uso intermitente contínuo é muito discutido. Nós tivemos um estudo mais recente, publicado no JAMA, né, comparando, por exemplo, o uso do meropenem em infusão contínua intermitente, e não houve uma diferença de efeito de mortalidade, por exemplo, nessa população. Então, o que a gente sabe é que os beta-lactâmicos, né,
assim como os outros antibióticos que são considerados tempo dependentes, eles se beneficiam de um tempo prolongado de exposição, mas não necessariamente infusão contínua, o que aumenta muito o custo da infusão desses pacientes, com equipe especial, bomba de infusão, sem o benefício consolidado na literatura, por exemplo, né? Então nós dividimos do ponto de vista funcional os antibióticos entre tempo dependentes e dose dependentes. O que são os antibióticos tempo dependentes? Como, por exemplo, a vancomicina e os beta-lactâmicos. São antibióticos em que eu vou beneficiar mais meu paciente usando um tempo diário sobre a curva, ou seja, um tempo de exposição com MIC acima maior. Isso é benéfico. Já existem antibióticos que são dose dependentes ou concentração dependentes, que eles têm uma maior potência e efeito não na administração longa, mas de um pico de dose sérica com a atuação adequada. Tá? Por exemplo, o principal representante deles são os aminoglicosídeos e as quinolonas. Por isso que normalmente levofloxacino e os aminoglicosídeos como genta e amica devem ser prescritos em dose única diária com o objetivo de minimizar efeitos colaterais como ototoxicidade, nefrotoxicidade, assim como também melhorar a capacidade do antibiótico de atuação. Tá? Então, é sempre importante lembrar que os que são tempo dependentes, tazocin, ceftriaxona, meropenem, ertapenem, imipenem, amoxicilina com clavulanato, os beta-lactâmicos em geral e vancomicina, a gente deve infundir idealmente em pelo menos 60 minutos, tá? Já os dose dependentes, dose única diária sem fracionar o horário, né? O que a gente quer, na verdade, é isso aqui, é a área sobre curva, né, do PK/PD desse paciente. Como eu falei, tem antibióticos como os aminoglicosídeos e as quinolonas, fluoquinolonas, que se beneficiam de serem dose dependentes, um pico de dose única com queda progressiva. Já os antibióticos que são tempo dependentes, como os beta-lactâmicos, vancomicina e outros, eles se beneficiam não de um pico sérico, mas de um tempo mais prolongado de exposição com dose sérica acima do MIC, né? Vários antibióticos foram criados, né? A gente já não pode chamar de novos antibióticos, né? São antibióticos, na verdade, já são até bem antigos, né? De uso da década de 80 para cá, e com muito poucos criados a partir da década de 2010 para cá. E o principal representante deles são os beta-lactâmicos, sem sombra de dúvidas, são a classe mais utilizada no mundo todo. Começaram com as penicilinas, né? A penicilina em si, a penicilina G. Depois viu-se que houve resistência para o Staphylococcus aureus, foi criado então a oxacilina. Depois passou a ter resistência para os gram-negativos, né? Foi criado a ampicilina e a amoxicilina. Depois resistência com esses antibióticos, né? Que foi o Geniamp-C. E daí criaram os inibidores de beta-lactamase, que é a ampicilina com sulbactam e a amoxicilina com clavulanato. E depois, para a resistência antipseudомônica, foi criada a piperacilina com tazobactam e a ticarcilina com clavulanato, que não é disponível para venda, né? Em paralelo, surgiram as cefalosporinas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração já, que é o ceftarolina, né? E com alguns novos antibióticos, como a ceftazidima com avibactam, para cobertura de Klebsiella multiresistente a carbapenêmico, e o ceftolozane com tazobactam para pseudomonas multiresistente. Os monobactâmicos, que tem como único representante o azitrelnan, ele é usado hoje em dia mais como identificação de teste antimicrobiano do que para tratamento, né? Nós costumamos usar o azitrelnan no tratamento dos germes que são resistentes a carbapenêmicos, né? E que tem um perfil de resistência muito particular, né? É quando ele é resistente aos carbapenêmicos e sensível ao azitrelnan na cultura, né? Então a gente pode usar o azitrelnan junto com um antibiótico novo, que, por exemplo, a ceftazidima com avibactam, que é o Torgena, né, para cobertura desse perfil de germes que são resistentes aos carbapenêmicos, mas sensível ao azitrelnan. A gente chama esse grupo de produtores de metalobeta-lactamases. Tá? Então, uma forma de você reconhecer se ele é metalobeta-lactamase é se ele for sensível ao azitrelnan, mas resistente aos carbapenêmicos na cultura, né? Os carbapenêmicos hoje já são
largamente utilizados. Normalmente o meropenem é o mais utilizado entre eles, né? O perfil de cobertura deles é muito diverso, né? Onde os inibidores de beta-lactamase, como a piperacilina com tazobactam, que é o Tazocin, a amoxiclave, né, que é a amoxicilina com clavulanato, e a ampsub, que é a ampicilina com subactam, ele já tem uma cobertura boa para positivo e negativo anaeróbico, assim como os carbapenêmicos também o têm, né? Em relação aos pacientes com insuficiência renal, é muito importante que a gente calcule o clearance de creatinina deles e ajuste diariamente, né? Alguns antibióticos são extremamente tóxicos quando não são depurados por fígado e rim, como, por exemplo, a tecoplanina, os aminoglicosídeos, e precisa de um ajuste diário de dose para evitar ou minimizar, pelo menos, os efeitos colaterais. Na insuficiência hepática, a gente considera a substituição, o ajuste de algumas doses, mas é muito raro, e em obesos existem algumas particularidades. A principal delas é saber se a minha droga é lipofílica ou se ela é hidrofílica, por exemplo. Quando eu tenho um antibiótico hidrofílico, tá? Por exemplo, os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos, a vancomicina, que são os mais usados com certeza, a gente vai calcular a dose para esse paciente utilizando o conceito de peso ideal ou peso ajustado, né, pela altura do paciente, uma vez que eles têm pouca distribuição para os tecidos adiposos, né? Então, independente se o paciente tem 50, 60, 80, 100, 200 quilos, a gente vai calcular a dose de beta-lactâmico, aminoglicosídeo e vancomicina com base no peso ideal dele para a altura. Quando eu vou usar uma droga lipofílica, que tem um volume de distribuição maior, né, como, por exemplo, as fluoroquinolonas, macrolides e a tigecyclina, a gente calcula por peso atual do paciente. Então, é realmente os 100, 150, 200 quilos, se for o caso, a gente vai usar o peso atual. Esse conceito de infecção e colonização, como eu citei, às vezes é desafiador, né? Você entender até que ponto aquele germe mora ali, ou se ele de fato causa alguma agressão, se torna patogênico, né? E a clínica acaba sendo decisiva nesse diagnóstico e segmento, com o apoio, obviamente, de alguns marcadores laboratoriais que podem corroborar a nossa impressão clínica, tá? Na dúvida, buscar a ajuda de alguém mais experiente ou então da CCIH do hospital para um melhor entendimento. Então, a partir do momento que a gente tem aquele germe morando ali, né, que ele invade as barreiras de proteção cutânea, invade e passa a causar uma síndrome infecciosa, a gente fala de infecção e precisa ter tratamento antimicrobiano instituído. Dentre esses marcadores de suporte laboratorial que nós fazemos uso, né, são vários. A PCR, leucometria, procalcitonina, dentre outros, né? As proteínas chamadas de fase aguda, né, como por exemplo a interleucina 6, a PCR, a ferritina, por exemplo, né, elas aumentam em condições não necessariamente infecciosas de forma exclusiva. Então, politrauma, o grande queimado, a pancreatite aguda, o paciente submetido a uma cirurgia de grande round abdominal, por exemplo, ele vai ter liberação de interleucina 6, febre, ferritina aumentada, PCR aumentada, leucometria aumentada, sem necessariamente nós desenvolvermos um quadro infeccioso. É importante a gente ter esse cuidado para não iniciar antibiótico de forma precipitada e inadequada, né? São vários os marcadores, a gente evita usar um marcador isolado, porque a sensibilidade é alta, mas a especificidade acaba sendo muito baixa, onde o mais específico deles é o uso da procalcitonina, que é um pró-hormônio, e ele tem uma liberação maior na presença de lipopolissacarídeo de gram-negativo ou de interleucina beta ou fator de necrose tumoral alfa, né? Normalmente infecção bacteriana. Os vírus que costumam liberar interferon, eles não têm uma atuação sobre a procalcitonina, não costumam ter. Obviamente a gente fala que na medicina nem sempre, nem nunca, mas, e o Covid trouxe grande experiência nesse sentido, né, para todos nós, é que a procalcitonina é bastante segura para que você defina, né, se aquela infecção tem um padrão viral ou não, assim, ter mais segurança para segurar ou para iniciar o antibiótico. A gente sabe que a procalcitonina, como método diagnóstico isolado, ela não serve para isso, não foi criada para isso, para você olhar e dizer se tem infecção ou não tem, mas ela te ajuda naquele contexto
a ter mais segurança para não iniciar, por exemplo, um esquema para uma infecção que é viral. Então são vários os marcadores possíveis, né, onde a procalcitonina tem ganho cada vez mais destaque ao longo dos últimos anos e usada como ponto de corte para algumas infecções graves, por exemplo. Tá? Se a gente for colocar a procalcitonina, né, por exemplo, comparando com outros métodos, tá, como por exemplo a PCR em uma curva ROC, a gente vai enxergar que ela tem muito mais sensibilidade e especificidade do que o uso do PCR. Então acaba de fato, quando disponível, porque ela é cara, nem todo serviço público tem, nem todo serviço privado consegue fornecer, ela acaba ajudando bastante, né? Vários estudos foram publicados, né? E apesar de nós termos na prática clínica bastante ciência e segurança no uso, nós não temos um estudo randomizado mostrando algum impacto de mortalidade, por exemplo, ao usar ou não a procalcitonina, mas com redução de custo e internação hospitalar também. Um outro estudo que tentou mostrar na curva ROC qual seria o melhor método, o pior deles é usar a leucocitose. Então fica muito claro aqui, por exemplo, que usar a leucocitose isolada para definir se o paciente tem infecção ou não é jogar praticamente uma moeda para cima e tirar cara ou coroa, né? A gente precisa usar praticamente 0,5. Quando a gente vai, por exemplo, para a procalcitonina, combinada com outros métodos, né, ela acaba sendo muito mais efetiva, né? Se a gente for procurar na literatura, vai achar uma miríade grande de estudos usando a procalcitonina ou comparando a procalcitonina com outras formas de rastreio, né? Diversas formas de aplicar a procalcitonina são propostas, né? Cada hospital tem o seu. Normalmente os hospitais propõem isso daqui, né? Uma procalcitonina de base menor do que 0,25, dificilmente infecção bacteriana, desencorajado o uso de antibióticos. Entre 0,25 e 0,5 possível, e acima de 0,5 é fortemente recomendado, né? Tomar cuidado na insuficiência renal, porque a procalcitonina ela se eleva, né? Sem necessariamente ter uma infecção em curso. E a gente pode usar a procalcitonina não só para diagnóstico, mas ela também serve para nos dar uma noção de prognóstico, né? Quanto mais alto, provavelmente maior a mortalidade daquele paciente, e também de acompanhamento. Uma procalcitonina de 100, que com 48 horas de antibiótico cai para 30, o paciente melhorou muito. E o contrário é verdadeiro. Se ele chega com 10 para você e com 2 dias ele está com 100, ele piorou bastante, algo precisa ser revisto no manejo desse paciente. A procalcitonina serve ainda para você descalonar o antibiótico quando necessário, de acordo com o seu valor, de forma mais precoce e mais segura, né? Mais bem embasada. Dentre os métodos de detecção de infecção, o primeiro que a gente precisa falar é sobre bacterioscopia. Ainda é um método fundamental, ela é rápida, barata, né? Que é corar através do método do Gram, né? É rápida e o mais importante, ela independe do uso do antibiótico, o que outros métodos não. Então é muito comum a gente coletar a cultura de um paciente que claramente está infectado, né, secreção traqueal purulenta, febre, leucocitose, PCR para calcitonina, e quando vê a cultura sem germes em crescimento. Provavelmente a presença do antibiótico concentrado no tecido inibiu o crescimento. A bacterioscopia é importante para isso, porque ela já te dá um norte, olha, cresceu um gram negativo aqui, cresceu um gram positivo. Você já consegue, independente se a bactéria já está morta ou viva, ela cora, né? Então você consegue ter um norte de para que lado você começa a correr do ponto de vista de tratamento, né? Por isso que a bacterioscopia, além de ser rápida, ela é fundamental. Uma das formas da gente avaliar, por exemplo, a confiança da cultura de secreção traqueal de escarro, para considerar ele representativo, é se ele tem menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos, né, naquela amostra. E isso é bastante representativo da amostra, ou seja, aquela amostra é uma amostra representativa, é infecção. Não é, por exemplo, contaminação da cavidade oral. Tá? Então a bacterioscopia ainda é muito usado, o resultado sai em poucas horas no máximo, a gente consegue ter uma noção de crescimento para aquele germe, né? Em relação a outros métodos mais novos, a gente tem, por exemplo, o MALDI-TOF da bioMérieux. O MALDI-TOF, que é por espectrofotometria, ele pulveriza, né, com um laser aquela amostra de secreção, seja traqueal, urina ou outro, e
de acordo com o padrão de leitura, né, da evaporação ali da leitura daquela lâmina, cria-se uma impressão digital daquela bactéria, inclusive com alguns padrões de resistência antimicrobiana. Então, assim, é sensacional. Em 1 a 2 horas você consegue enviar a amostra e ter o resultado pelo mal de Toff. Olha, cresceu um Staphylococcus aureus na traqueal resistente à oxicilina. Isso para a gente é fantástico. Permite a gente realizar um estudo tipo antimicrobiano de forma muito mais precoce, efetiva e direcionada para o paciente, né? Um outro método é o da BioFire, né? Que é o PCR, é o Film Array. Você faz uma amplificação de PCR, isso é sensacional, tá? Você coloca a amostra ali, seja o painel respiratório, líquido, hemato ou fecal, urinário, e você em 1 hora você consegue ter o resultado por PCR, por análise de DNA e RNA daquela amostra, por amplificação gênica, se tem ou não aquele germe naquela secreção. Então é um aparelhinho bem pequenininho, um cartucho bem pequenininho, você coloca a amostra, roda, em 1 hora você já tem esse resultado. É sensacional e é bastante custo-efetivo, né? Do ponto de vista de manejo então, desses pacientes, é importante que a gente, né, entenda que tem um ciclo, né? Então você começa o esquema, recebe a bacterioscopia, depois o mal de Toff ou Film Array, né, da BioFire, e só com 48 a 72 horas é que você recebe a cultura com o antibiograma, que ainda é o padrão ouro para o manejo desses pacientes, tá? Então isso é como eu falei, esse Stuart tipo, ele tem um processo, ele passa por um processo, e alguns conceitos, por exemplo, como o conceito de infecção de corrente sanguínea, é bastante importante, né, para que a gente tenha cuidado. Não vou meter muito aqui a infecção de corrente sanguínea, é um capítulo à parte, uma aula à parte, mas é importante a gente entender, por exemplo, quais são os germes que devem ser considerados como sendo causadores de infecção de corrente sanguínea, tá? Então, se nós tivermos em uma amostra de hemocultura, o crescimento de Staphylococcus aureus, o crescimento de gram-negativo, o crescimento de fungos como Cândida, o crescimento de enterococo, ou em 2 amostras o crescimento de um coagulase negativo, epidermides, hominis ou captis, por exemplo, nós consideramos como infecção de corrente sanguínea, que pode ser primária ou não, se ela não tiver crescimento em outro sítio orgânico, e que pode ou não, por exemplo, ser o proveniente de uma infecção de dispositivo, né, como o catéter. Em relação ao isolamento de cândida, isso é muito importante porque é muito comum e a gente costuma ver bastante falha, né, de tratamento. Então, pessoal, cândida na traqueal a gente não trata nunca. Não se trata cândida na traqueal. É um colonizante, um contaminante, tá? Exceto em situações muito excepcionais, com orientação da CCIH, mas, no geral, não se trata cândida na traqueal, nunca. A cândida na urina a gente trata às vezes, e no sangue sempre, né? Então, o que seria às vezes na urina? A gente sempre vai tratar cândida na urina se o meu paciente estiver sintomático, ou seja, piúria, dor suprapúbica, hematúria, etc. Ou se ele for paciente de cirurgia urológica, pós-operatório de cirurgia urológica, ou gestante, ou foi imunossupresso. Nesse caso, o isolamento de cândida na urina é imperioso para o tratamento antifúngico, né? Idealmente fluconazol, tá? Para tratamento de urina. Se a cândida for resistente, for Cruzeigle, Bratopsiloses, a gente não pode usar fluconazol, porque elas são resistentes, e não podemos usar as equinocandinas, porque elas concentram menos de 3% em tecido urinário. A gente precisa usar a anfotericina B desoxicolato, porque a liposomal, apesar de ter menos efeitos colaterais, ela não penetra na urina. Então, infecção por fungo, por cândida, né, fluconazol resistente na urina, é igual a anfotericina B desoxicolato. Já na hemocultura, a gente trata sempre. Isolou cândida em uma amostra de hemocultura, tratar sempre. Qual a primeira escolha? Equinocandina, que pode ser caspofungina, micafungina ou anidulafungina. Micafungina é mais barata, é mais acessível, tá? Em raros casos, a gente utiliza anfotericina B. Lembrar que quando você isola cândida, além de você começar o tratamento precoce com equinocandina de preferência, né, nós precisamos ter alguns cuidados adicionais. Por exemplo, solicitar ultrassonografia de abdômen para afastar abscesso esplênico e hepático. A gente precisa pedir a fundoscopia para afastar cândida
né, infiltrada no globo ocular, na retina. A gente precisa também trocar os catéteres e dispositivos todos do paciente, não importa o que ele tenha, se for PICC, Portocat, CVC, enfim, tem que trocar porque a cândida ela faz muito biofilme, faz endocardite e aumenta a mortalidade, e a gente precisa coletar hemocultura, de 48 em 48 horas. Quando a primeira vier negativa, a gente conta mais 14 dias para poder suspender o antifúngico, tá? Então é assim que a gente maneja, por exemplo, uma candidemia. Então sempre investigar adequadamente o foco, pessoal, do paciente, sempre buscar o isolamento de germe, evitar aqueles esquemas muito amplos de antimicrobiano, sem ter um germe definido. Então a gente precisa brigar para ter o germe isolado, para ter uma auditófilo e uma cultura liberada, sempre provendo segmento clínico e laboratorial adequados, pensando no descalonamento, que é o SWOT-CHIP, e pensar também no esquema antibiótico adequado para esse paciente, né? Então a nossa luta, né, contra a superresistência bacteriana ela é contínua, é muito difícil de fazer, tá? Mas é um esforço que precisa do empenho de todos nós, tá? Do ponto de vista de tratamento, pessoal, existem os guidelines, diretrizes para todas as infecções, né? Eu recomendo, por exemplo, os do IDSA, né? Muito bons. Mas, do ponto de vista prático, a gente costuma dividir as infecções entre trato gastrointestinal e partes moles, né? Para o tratamento empírico inicial, tá? Para um conhecimento mais aprofundado, eu recomendo que se veja a classificação de Ambler, né? Para entender um pouco melhor como funciona a lógica da classificação e do tratamento dos germes, por exemplo, gram-negativos resistentes. O que fazer quando eu tenho um AMP-C, o que fazer quando eu tenho um ISBL ou oxabeta, e o que fazer quando eu tenho uma metalobeta-lactamase, tá? Essas classificações elas costumam mudar bastante. Essa é uma das mais atualizadas, né, que a gente tem, da classificação de Ambler para as enterobactérias resistentes, e esse é o meu esquema que eu deixo para vocês, que eu ensino para os meus alunos, tá? O que a gente inicia de primeira linha, por exemplo, segunda, terceira e quarta linha de esquema antimicrobiano, para que a gente possa tentar não errar no primeiro esquema, tá? Então, trato gastrointestinal, esquema inicial de primeira linha, comunitário, né? Pacientes que não estavam internados há mais de 48 horas, que não usaram antibiótico nos últimos 30 dias, 3 meses, que não frequentam casa que não moram em asilo para idosos e que não façam internação hospitalar de frequência, por exemplo, quimioterapia e hemodiálise, né? Então, para um paciente com perfil comunitário, com infecção de trato gastrointestinal, a gente pode começar com ceftriaxone e metronidazol, por exemplo, né, para pegar positivo e negativo anaeróbio. Para partes moles, ceftriaxona com clindamicina para pegar positivo e anaeróbio também, com uma melhor cobertura, né? Lembrando que o esquema de primeira linha ele varia de acordo com o perfil de infecção primário, né? Então, por exemplo, meningite, ceftriaxona em dose dobrada, com vancomicina e aciclovir. Pneumonia comunitária grave, ceftriaxona com um macrolídeo, seja azitromicina ou claritromicina. Infecção de partes moles, erisipela, abscesso, ceftriaxona com clindamicina. Infecção do trato gastrointestinal, apendicite, diverticulite, colecistite, né? Ceftriaxona com metronidazol, tá? Pielonefrite, ceftriaxona isolada, por exemplo, e por aí vai. A partir do momento que eu tenho resistência, eu falo de um germe AMP-C, eu vou para a segunda linha, que pode ser a piperacilina com tazobactam, tá? Mais uma cobertura para gram-negativo resistente, por exemplo, a micogenta, e uma para positivo resistente, que é a vancomicina. Não deu, ou é o perfil do meu hospital, eu posso estar diante de um ISBL, uma beta-lactamase de espectro ampliado. Eu vou partir para o carbapenêmico. E para cobertura de gram-negativo multiresistente, eu vou usar polimixina B, e de gram-positivo multiresistente eu vou usar teicoplanina. Se eu estiver lidando com um perfil de resistência adicional a isso, eu posso estar lidando ou com uma enterobactéria resistente a carbapenêmicos, né? Ou, se for um gram-positivo, uma enterobactéria resistente a glicopeptídeos, como o VRE, por exemplo. E a gente vai para a quarta linha de antibióticos. Não vou me ater muito nesse slide, mas fica cola para quem quiser pegar. É um guia rápido, inclusive tratamento para vírus, para germes fastidiosos e antifúngicos também. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez de falar um pouco sobre algo tão importante e que gera tanta dúvida na prática clínica, sobretudo dos novos colegas em formação e que estão se formando. Obrigado ao CRM pela oportunidade.
Fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos posteriores, só entrar em contato pelos meus e-mails de comunicação. Meu muito obrigado.